Olá pessoal, tudo bem? Então nessa semana nós vamos conhecer a ferramenta Figma. Essa ferramenta ela vai possibilitar com que a gente construa layouts para os nossos aplicativos. Então vou vir aqui no meu navegador, vou digitar figma.com, vai abrir aqui, vou vir em Sign Up para criar uma conta, vou fazer o login com o Google, vou escolher uma conta aqui que eu já tenho, e aí então ele vai abrir aqui para a gente o Figma, e nós vamos clicar aqui em então New Design File. Bom pessoal, então nessa tela aqui onde nós vamos realizar os designs dos nossos aplicativos, a interface do sistema que ela é simples, né? Ela tem uma barra horizontal aqui onde nós temos os componentes que nós podemos utilizar para realizar o design. Nós temos aqui uma janela lateral onde vai ter as camadas, os componentes, a hierarquia de componentes que nós colocamos aqui no palco, na tela, e nós temos aqui uma janela de propriedades onde nós conseguimos modificar algumas propriedades dos componentes que nós adicionamos. Bom, então primeiro aqui eu vou criar um frame, tá? Então o frame é uma área onde nós vamos realizar o desenho, onde nós vamos criar a interface. Quando eu seleciono aqui o frame, ele já dá uma opção aqui de tamanhos pré-definidos. Então vou selecionar aqui, por exemplo, o tamanho do Android, ele já vai criar aqui uma área de desenho que corresponde a uma tela de dispositivo Android. E aqui eu posso, então, fazer desenhos aqui. Então, por exemplo, eu posso criar um retângulo, eu posso criar um círculo e outras figuras geométricas nesse menu aqui, tá? Bom, todos os componentes que eu coloco aqui na tela, eu posso movimentar essa tela aqui ou clicando aqui na mãozinha, ou clicando com a bolinha do mouse, né, o botão do meio do mouse e arrastando. Então, todos os componentes que a gente coloca aqui, eles estão então nessa janela lateral aqui, que é a janela de camadas. Então aqui eu primeiro tenho o meu frame, tá, que é a minha primeira layer, e dentro desse frame eu tenho um retângulo e uma elipse. Tá? Aqui, por exemplo, eu coloquei uma imagem em cima da outra, né, uma figura em cima da outra, e eu posso alterar as cores delas ou mudar o posicionamento delas nessa outra janela aqui à direita. Então aqui eu tenho as coordenadas, né, x e y, então eu posso mudar isso daqui, ele vai mais para lá ou vem mais para cá. Eu posso alterar o dimensionamento dela, então deixar ela com maior largura, maior altura. Posso mudar aqui o ângulo dela, aqui como é uma figura, talvez você não veja o ângulo rodando, mas aqui eu vou colocar, por exemplo, 30 graus, ele vai fazer uma angulação aqui no componente. E posso deixar, por exemplo, com cantos arredondados. Então aqui eu tenho um retângulo, tá? Se eu mudar aqui, por exemplo, para 20, ele vai arredondar o canto aqui. E a gente pode arredondar o canto também nessas bolinhas, tá? Então você pode puxar e diminuir, ele vai estar arredondando o canto ali. Vou voltar aqui para 0 graus. Então, além disso, a gente pode fixar um componente também num canto da tela. Então, por exemplo, se eu quisesse que esse componente ele fosse fixado aqui nas laterais, então eu poderia falar aqui que eu quero que ele esteja vinculado, né, aos dois lados da tela, então na direita e na esquerda, e aqui posso deixar ao topo, ou por exemplo na parte de baixo, ou não fazer nenhuma vinculação aqui, tá? O que isso daqui vai fazer? Se a minha tela crescer, então por exemplo aqui, ó, o meu frame é esse daqui, se ele crescer, ele vai automaticamente aumentar o tamanho do componente, tá? Por quê? Porque ele está vinculado tanto na direita quanto na esquerda. Vamos lá. Então ele cresce para os dois lados. Se aqui eu não tivesse isso daqui, ó, eu tivesse deixado apenas esquerda, então se ele crescesse para cá, para a direita, então somente a tela ia crescer, o componente ele não ia acompanhar o dimensionamento da tela. Então isso daí serve para que o componente ele se ajuste ao tamanho da tela, né? Então se você planejou construir para um dispositivo Android, por exemplo, para um celular, e aí para um tablet, ele já vai fazer o ajuste do tamanho do componente. Eu vou voltar aqui para o tamanho original. Bom, além das restrições, a gente pode fixar o componente. Então, por exemplo, se eu marcar essa opção aqui, a hora que eu criar uma barra de rolagem, ele não vai sair dessa posição, ele vai ficar fixo. E a gente consegue também mudar aqui as cores dele. Por exemplo, o fio está em cinza, eu posso colocar uma outra cor vermelha, tá? Eu posso criar uma borda aqui em stroke, então, está com a borda preta, posso colocar lá uma borda azul, e aí a gente também pode aumentar aqui
quantidade de pixels da borda, se vai ser interno, se vai ser ao centro, se vai ser externo. Então a gente consegue configurar tudo isso daí. E aqui a gente consegue também criar alguns efeitos, então efeitos de sombra, por exemplo, sombra por dentro, sombra por fora, entre outras coisas. Então essas são as janelinhas que nós temos aqui. Aqui nós temos as camadas, os componentes, as propriedades, e aqui nós vamos selecionar os componentes. Tá aqui, voltando só a falar dessa janela aqui, então o meu círculo está por trás, tá? Se eu quisesse deixar ele na frente, é só alterar a ordem aqui dos componentes, das camadas, tá? Então, você pode reorganizar isso daqui para poder mostrar um elemento ou não. Bom, então nós vimos aqui os frames, nós vimos aqui o menu que cria as formas geométricas, e aqui nós temos uma outra opção que é a pen, que é a caneta, tá? Com a caneta nós conseguimos também desenhar algumas formas diferentes. Então, eu selecionei a caneta, a gente pode fazer um desenho, tá? Ok, então fiz um desenho, posso ajustar aqui algum ponto, então, por exemplo, como se fosse um envelope. Eu posso mudar aqui a espessura das bordas, como nós havíamos feito antes. Posso trocar a cor das minhas bordas. E posso também fazer o preenchimento dela. Então, posso clicar nesse íconezinho aqui e definir aqui uma cor para ele, tá? Então, posso trocar aqui a cor também, e aí você é livre para fazer o desenho ou a forma como você quiser. Terminou de fazer, você pode clicar em Done, e aí está pronto o seu ícone, a sua imagem. Tá? A gente tem a opção aqui também de clicar aqui em editar o objeto, tá? Então ele volta para aquela opção, você pode desenhar mais pontos, por exemplo, ou você pode, sei lá, modificar os pontos que você já tem, criando ângulos, entre outras coisas aí, tá ok? Bom, então vou finalizar aqui. Nós temos a opção de trabalhar com texto também, então de criar textos. E aí, aqui nas propriedades, nós podemos também mudar o texto, então mudar o tipo de fonte, tá? Então tem diversos tipos de fonte para trabalhar aqui. Nós podemos deixar aqui ó, o padrão light, que é o mais clarinho, ou o bold, negrito. Podemos aumentar o tamanho da fonte, mudar a cor dela, então dá para trabalhar com todas essas formatações aqui também. Aqui, clicando fora, que eu posso dar um nome para esse rascunho, para esse projeto. Então, por exemplo, aula 1, projeto da aula 1. E se eu selecionar um componente aqui, eu tenho a opção de editar ele, como a gente tinha visto agora há pouco, tá? E eu também tenho a opção de criar um componente. Então, quando eu crio um componente, eu posso criar cópias daquele objeto. Então, por exemplo, vou selecionar ele aqui, vou criar um componente desse, tá? Então, esse daqui é um componente. Se eu quiser agora utilizar um outro objeto parecido com esse daqui, eu posso vir aqui em Assets. Então, ele vai estar aqui aquele componente que a gente acabou de criar. Eu posso criar várias instâncias, várias cópias dele, né? E aí, o que é interessante? Se eu alterar o objeto original, então se eu vir aqui e editar ele, e mudar a cor, por exemplo, dele, todos os outros componentes vão ser alterados, tá? Então, ele faz uma cópia. Se você mexe no objeto original, e aí todas as outras cópias são alteradas. A gente vai ver aqui uma forma interessante de usar isso, tá? Então, ele evita bastante trabalho da gente. Contudo, se você vir, por exemplo, uma instância e modificar ela, ela não tem efeito para as outras instâncias, para as outras cópias. Continuando, nós vimos aqui o texto. A mãozinha serve para mexer a janela. Pode apertar Ctrl e a bolinha do mouse, ele vai dar zoom na sua tela. Tá? Você pode realizar comentários, então você pode clicar aqui no balãozinho, selecionar uma parte aqui do template do seu layout e criar um comentário. Eu vou clicar aqui em Post. E por que os comentários? Porque essa layout pode ser compartilhado, pode ser trabalhado com uma equipe. Então, outras pessoas podem visualizar e podem trabalhar com o seu layout aqui da aplicação que você está construindo. Para compartilhar, você vai clicar aqui em Share, vai selecionar com quem que você quer compartilhar. Você vai digitar o e-mail da pessoa aqui. Você vai enviar, depois que a pessoa aceitar, você pode trocar aqui para a opção, por exemplo, para editar. Então, ela vai poder editar o seu projeto. E depois que você faz tudo aqui, o seu layout, você tem a opção de visualizar como que ele está ficando. Então, clicando naquele botãozinho, ele vai abrir aqui como se fosse um emulador, uma telinha de telefone, e aí você pode visualizar então como que está o seu layout, tá? Bom, pessoal, essa aula fica por aqui. Até a próxima.